Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9. Por gentileza. Deus abençoe o nosso querido pastor, aos líderes, Iago, Gil Carla, a demais equipe que está trabalhando aqui, Ministério de Louvor. Trago o abraço do meu pastor Maxwell, pastora Josiele. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Tem como aumentar mais um pouquinho? Por gentileza? Tá ok. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9. Diz o seguinte: Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem deras que me abençoes, estendas os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele pedira. Continue com sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia, e redobre sua atenção, por meio de ser o mais rápido e dinâmico possível. Amém? O livro de 1 Crônicas vai iniciar com a genealogia, a descendência, desde Adão até o capítulo 9, que termina com a genealogia do rei Saul, com a descendência do rei Saul. No capítulo 4, vai estar citando a descendência de Judá. E na descendência de Judá, o Espírito Santo, inspirando o escritor, vai fazer questão de abrir um parêntese na história de um rapaz. O Espírito Santo vai fazer questão de dar destaque a um rapaz chamado Jabes. Do capítulo 1 ao capítulo 9, está falando sobre a genealogia, em nomes e nomes e nomes. É aquela parte que nós temos às vezes muita preguiça de ler. Mas se a gente parar para prestar atenção, no versículo 9, o Espírito Santo vai trazer algo muito extraordinário para nós aqui. No versículo 9, o Espírito Santo vai dizer o seguinte: e Jabes foi o mais ilustre. Jabes foi o mais ilustre. Quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, coloca que Jabes foi o mais ilustre, o escritor estava querendo dizer que Jabes foi o melhor em relação à sua fome e sede por Deus. Ilustre como? Em razão à sua chama, em razão à sua oração. Jabes não foi mais ilustre porque ele era bom. Jabes, ele não recebe destaque porque ele tinha alguma fama, alguma sabedoria, ou porque Deus achou ele bonitinho. Jabes, ele não recebe destaque porque ele tinha alguma coisa, mas Jabes, ele recebe destaque por causa da sua oração. Jabes, ele se torna ilustre, mas não pelo que ele tem por fora, mas sim pelo que ele faz dentro do quarto. Pega essa palavra, Deus está mandando dizer a alguém: ilustre de verdade é aquele que ora, ilustre de verdade é aquele que busca, ilustre de verdade é aquele que tem sede. A gente vive um tempo de pessoas que buscam ser ilustres do lado de fora, buscam uma boa quantidade de seguidores, buscam uma boa quantidade de pessoas apoiando a si mesmo, mas Deus está dizendo a alguém: ilustre de verdade, destaque de verdade, é aquele que tem intimidade comigo, é aquele que tem sede pela minha presença. Deus me manda dizer a alguém que está me ouvindo: você será ilustre, você será destaque. O Espírito Santo fará questão de abrir parêntese para você, mas não é porque você é bom, não é por causa do que você faz, é por causa da sua oração, é por causa do seu tempo de intimidade, é por causa do nível de intensidade que você tem. Tem algum jovem que me entende aí? Onde você estiver, coloque a mão no coração assim, diga: eu sou Jabes, eu sou Jabes, eu sou Jabes. Serei ilustre no meio de poucos, serei ilustre, mas não por causa do que eu tenho por fora, mas por causa da minha oração. Você pode dizer um amém onde você está? Aleluia. E o escritor, ele continua dizendo que Jabes foi o mais ilustre. E por muito tempo eu me questionei, minha líder Gil Carla.
eu me questionei como que a oração de seres tão medíocres, como que a oração de seres tão pequenos como nós, como seria possível que a nossa oração seria capaz de alterar a divina decisão de um ser supremo como o nosso Deus. E eu me perguntando como é possível que nós, seres tão pequenos, tão pecadores, poderíamos orar, é porque a gente vê na igreja, vamos orar para que Deus interfira na causa. Mas eu me pergunto, como que a minha oração pode interferir na decisão de Deus? E um amigo cheio do Espírito Santo me falou, Kailon, é porque o poder não está em nós. Kailon, é porque a grandeza não está em quem ora, está na oração que ele faz. O poder não está em nós, a grandeza não está em nós. Jabes era pequeno, Jabes era ruim demais. O significado do nome de Jabes era aquele que gera dor, mas ele fez uma oração. Não está em nós. Podemos ser os mais medíocres, os mais pecadores, mas Deus está dizendo, a sua oração é capaz de tocar aqui no céu, independente da situação que você esteja vivendo, independente de quem você seja, a sua oração chega onde você não chega, faz o que você não faz, abre as portas que você não consegue, faz o que você não consegue fazer, não está em você, está na sua oração. Vamos orar, igreja. Juventude de São Sebastião, a gente precisa entender isso aqui. Nunca seremos a geração do avivamento, como tantos falam, se não tivermos uma vida pautada pela oração. Onde você está, diga, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu não posso, eu sou fraco, mas a minha oração é capaz de tocar o coração do meu Deus. Quem crê nisso aqui, onde você estiver, levante suas mãos, dê um brado de glória, assusta seu pai, dá um susto na sua mãe e fala, mãe, eu estou recebendo de Deus aqui. Seja cheio do poder aí onde você estiver. Vamos orar, igreja. Aleluia, aleluia. A oração tem o poder que nós não temos. A oração faz o que nós não fazemos. A oração chega onde nós nunca chegaremos. É a oração que tem poder. É a oração que faz. E muitos pensam que Deus está buscando destaque no púlpito. Não, Deus busca destaques na oração. Deus está atrás de pessoas que não sejam ilustres do lado de fora, mas que sejam ilustres dentro do quarto, com o joelho dobrado. Eu repito, Deus está em busca de destaques na oração. Aleluia. E o escritor continua dizendo, Jabes foi o mais ilustre. E o que eu acho interessante é que o escritor diz, Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. Quando o escritor fala que Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos, ele está querendo dizer o quê? Ele foi o mais ilustre dentro de casa. Ele foi o mais ilustre, não para a multidão, não para a rua, mas ele começou sendo ilustre aonde ninguém vê. Ele começou sendo destaque aonde ninguém vê. Foi o que Jesus nos ensinou quando veio à terra. Ele chegou aqui, tinha vários fariseus orando nas sinagogas, nas praças, mostrando que estava orando. Jesus chegou aqui e disse, quando for orar, entra. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. O que Jesus está dizendo é que ilustre de verdade é quem está dentro. Destaque de verdade é aquele que faz e não depende de quem veio do lado de fora. Deus está dizendo a alguém aqui, ilustre de verdade é aquele que faz independente dos focos que estão sobre ele. Deus está dizendo a algum jovem aqui, eu preciso dizer para você, seja ilustre dentro de casa, seja ilustre para a tua mãe, seja ilustre para o teu pai. É porque é assim que funciona. É ilustre para os amigos, Gil Carla, é ilustre para a menina, é o destaque para as amigas, mas chega dentro de casa não dá orgulho, chega dentro de casa não é espelho, chega dentro de casa não é referência. Deus está dizendo para alguém aqui, começa sendo ilustre dentro
de casa, começa sendo ilustre, aonde ninguém vê, começa sendo ilustre, no meio dos seus irmãos, e quando você for ilustre, aonde ninguém vê, Deus dirá o seguinte: como ele faz onde ninguém vê, vou colocar ele onde todos veem. É assim que funciona. Tem gente querendo começar lá fora, tem gente querendo começar grande, que tem gente querendo começar aparecendo. Não é assim não, começa dentro de casa, começa ilustre aqui dentro, começa ilustre no quarto fechado. Deus me manda dizer a alguém: eu estou em busca de ilustres dentro de casa. É porque a gente se empolga com o que a pessoa faz para todo mundo, com o que a pessoa faz em cima do púlpito, com o que a pessoa faz na rua, mas a gente precisa pensar o seguinte: ilustre de verdade é aquele que faz independente do que as pessoas estão vendo, independente se as pessoas estão olhando ou não. Ilustre de verdade é dentro de casa. Quer ser bom lá fora, mas não é bom dentro. Quer ser destaque lá fora, mas não é destaque dentro. Começa ajudando sua mãe, começa ajudando seu pai, e Deus vai dizer: aí sim, está preparado para ir lá para fora. É assim que funciona. Você está aí? Dá um amém aí. Se você quiser parar agora para tirar um print, postar nos stories e divulgar. O escritor continua dizendo: Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. E aí, logo após, o escritor diz assim: Jabes, peraí que eu perdi aqui. Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu lhe gerei. Qual o significado do nome da Jabes? Aquele que gera dor. E eu acho muito interessante que a história de Jabes, ela é resumida em apenas 2 versículos. A gente não vai ver a história de Jabes em nenhum mais outro lugar. Está falando sobre a genealogia, sobre a descendência, e do nada, para e diz: Jabes foi o mais ilustre. E o seguinte versículo é sobre a oração de Jabes. E a mãe de Jabes coloca o nome dele dizendo: com dores eu lhe gerei. O seu nome significará dor. Por quê? Porque ele me gerou dor. O escritor não especifica se foi dor emocional, dor física, dor financeira. Só sei que Jabes, ele gerou dor. E por causa de um momento, a gente vai definir toda a história dele. Como? Aquele que gera dor. É amigo de quem? Jabes? Aquele que gera dor. Está andando com quem? Aquele que gerou dor na sua mãe. Vai se casar com quem? Aquele que gerou dor para o seu pai. Aquele que gerou dor. Mas é interessante demais, porque Jabes, eu imagino ele dizendo: me colocou o nome, só que o nome não vai definir a minha história. Eu posso não mudar meu nome, mas a minha história eu posso mudar. Eu posso não mudar o que fizeram sobre mim, mas eu posso mudar as minhas atitudes a partir daqui. É incrível Jabes dizendo isso. É incrível Jabes deixando de lado toda a comparação, toda a fachada que colocaram sobre ele. O futuro dele era o seguinte: vai gerar dor. Mas ele diz o seguinte: eu não vou gerar dor, eu serei o mais ilustre. Independente do nome que colocaram sobre mim, Deus me manda profetizar sobre a sua vida. Independente do que falaram, independente do que colocaram sobre você, você será o melhor. Você será destaque, você será ilustre. Independente do que as pessoas disseram, independente do significado que tem sobre você, Deus me manda dizer: está sobre você. Muda a história, muda a história, muda a história, muda o significado. Você pode até não mudar o que fizeram, mas você pode mudar as suas atitudes a partir daqui. Onde você estiver, dá um glória a Deus. Amém. Ajuda, gente, eu preciso me empolgar aqui. Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. E sua mãe lhe puseram o nome Jabes, por quê? Porque ele gerou dor. E é interessante demais que ele não deixa o seu nome definir a sua história. A gente vive um tempo que a gente para por causa de momentos. Tem pessoas que caíram e falam: não, caí, acabou a minha vida, acabou a história, não tem jeito. Mas Jabes nos mostra que é diferente. Deixa eu falar algo para você: o momento não vai definir sua história. A sua queda não te fará cair da vida toda.
O seu erro não te fará errado a vida toda. Caiu, se conserta, se levanta e seja destaque, e seja ilustre, seja o melhor, independente do que aconteceu. Kylon, eu errei, eu caí. Deus está dizendo a você: um erro não definirá a sua história. E é interessante que quando Jabes vai orar, ele ora e ele diz o seguinte, o escritor disse: e Jabes orou ao Deus de Israel. Isso é lindo demais. Apenas 2 versículos que trazem uma profundidade tão grande. E Jabes orou ao Deus de Israel. E quem foi Israel? E quem foi Israel? Israel é um nome bonito, príncipe de Deus, mas antes de ser Israel, era Jacó. Quando Jabes ora ao Deus de Israel, ele está dizendo o seguinte: eu estou orando ao Deus que transformou Jacó em Israel. Estou orando ao Deus que pode transformar a minha situação. Eu estou orando a um Deus que transformou no passado, que transforma no presente e que transformará no futuro. A um Deus que perdoou lá atrás, perdoa agora e perdoará sempre. A um Deus que é piedoso antes, que é piedoso agora e sempre será piedoso. Ele é misericordioso. O que Jabes estava querendo dizer? Eu orarei ao Deus da transformação, porque assim como ele transformou Jacó em Israel, ele pode transformar eu em luz. Mesmo sendo aquele que gerador, mesmo sendo errado, pecador, ruim, eu orarei ao Deus que transforma, ao Deus que cura, ao Deus que traz libertação. Ele transforma a sua vida. Errou, mas Ele transforma. Caiu, mas Ele levanta. Ele te transformará, independente do que aconteceu. Assim como transformou Jacó em Israel, transformará você em príncipe de Deus. Aonde você estiver aí, levante a sua mão de novo, dá um susto no seu pai e fala: Pai, o negócio está forte aqui, aleluia. Ficando empolgado. São apenas 2 versículos que falam sobre Jabes. E o interessante é que o outro versículo é só da oração de Jabes. A oração simplificou a vida dele toda, Jucarla. A oração simplificou toda a vida dele. A oração. E Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: quem dera que me abençoes. Pronto. E a gente costuma dizer que é errado. Não pode orar, não pode começar a oração pedindo, tem que começar. Mas Jabes começou pedindo: Senhor, me abençoa. E eu acho interessante que Jabes não especifica sua oração, porque ele sabe o que Deus quer para ele. Ele sabe que Deus sabe o que é melhor para Jabes. Isso é incrível. Jabes não especifica sua oração querendo dizer: Deus, eu sei o que eu quero, eu sei como eu gosto, mas eu sei que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Por isso, Deus, eu não vou especificar minha oração. Deus, eu só quero que o Senhor me abençoe. Vindo do Senhor está bom demais. Isso é incrível, porque a gente começa a especificar: Deus, eu quero assim, eu quero casamento assim, eu quero um carro assim, eu quero uma casa assim. Mas Deus está dizendo: rapaz, eu te conheço melhor que tu mesmo, nem você sabe o que você quer. Coloca na minha mão que você comerá do melhor dessa terra. Eu sei o que você não sabe, eu te conheço melhor do que você mesmo. Deus me manda dizer para alguém: eu te conheço. Eu contemplo você. Quando você acha que está sozinho, eu estou lá. Eu te conheço quando ninguém te conhece. Eu sei o que os seus pais não sabem. Eu sei o que seus amigos não sabem. Eu sei como está aí dentro. Fique tranquilo, eu te conheço. Só basta fazer a oração certa. Eu te peço, Senhor, que me abençoe.